retomando aqui a nossa gravação do nosso 11º dia de aula, segunda parte, fazendo agora aqui alguns apontamentos. Bom, antes de fazer os apontamentos, eu quero que vocês encaminhem também o esboço de vocês para o meu e-mail e também para o meu WhatsApp. Olha aí, temos até uma visitante linda. Fala, Tudo Natália, bem com graças você? paz. Tudo bem com você? Olha aí. Fala oi para eles, graças e paz. Paz, filha. Tudo bem? Então, voltando aqui falar sobre a mensagem, foi muito boa. Gostei muito de ambas as mensagens. Realmente vocês cumpriram com aquilo. Posso ver que vocês se dedicaram em orar, em buscar a Deus, buscar um tema. Eu estarei fazendo aquele apontamento técnico com relação à estrutura. Vocês chamaram de tema e não de título, né? Não tem problema. Eu Entendi. confesso, pastor, desculpe interrompê-lo, me perdoe, que inclusive no esboço que eu vou mandar para o senhor, eu tinha colocado o tema, título e a tese. Então, não tem problema. Eu estarei avaliando isso, porque lembram que nas aulas eu falei que muitas vezes o ideal e tecnicamente é chamarmos de título. Mas o Verdade. nosso título e o tema podem estar muito associados e alguns autores e estudiosos vão trabalhar das duas formas. Podem ver que muitas vezes a gente tem o título do livro e o tema do livro. Depende muito do que a gente for tratar. Mas assim, de uma forma mais criteriosa, eu prefiro que vocês chamem de título. No entanto, se chamar de tema, não tem problema, porque o ouvinte, ele terá clareza do que vocês estão falando. Por exemplo, como você diz, você pôs a tese, mas você não citou, essa é minha tese. No entanto, eu sei que você, no momento em que estava trabalhando, você citou ela. No entanto, um ouvinte treinado, ele sabe qual é a tese. Mas o importante não é você destacar. O destaque, ele vai ser algo que a gente quer muitas vezes mostrar para o ouvinte. Olha, essa é minha tese. Então, se torna relevante quando nós destacamos, porque a pessoa que nos ouve, ela vai falar assim, ele vai trabalhar em cima desse assunto. Mas muitas vezes o pregador, ele não tem a obrigatoriedade de falar. Podem ver que na Bíblia a gente não vê isso com frequência. Eu li hoje a minha abertura, eu fiz uma breve exposição de 7 divisões, de uma forma muito direta. Eu fiz uma citação com comentários do texto. A minha devocional, que eu costumo fazer no início da aula, foi praticamente uma homilia. Foi uma leitura com explicação do texto. Ou um sermão textual, onde eu pincelei. Ou, quem sabe, um temático, porque eu trabalhei sobre o assunto do vencedor. Percebam, não tive uma estrutura e nenhuma preocupação, mas eu não tenho dúvida que eu transmiti para vocês algo sem os critérios da homilética, mas regado de graça. Vocês estão fazendo uma apresentação onde a graça e a unção foram transmitidos. No momento em que nós ajustamos isso com as estruturas corretas, embelezamos. Como eu disse para vocês, eu gostei muito de ambas as apresentações. Citei a questão do tema. Como eu disse, vocês não fizeram citação da tese. As divisões foram muito oportunas, as comparações foram muito legais. O Gil citando o Velho Testamento, achei que foi muito feliz. A maneira em que ele fez a sua abertura, a maneira em que ele cita o Velho Testamento, que ele traz para a experiência, foi muito legal. A maneira em que você citou sobre o nascimento virginal de Jesus, você resgatou aqui o que você crê. Você resgatou aqui as escrituras, que você crê nas escrituras, como ela é apresentada, isso foi fantástico. Então, assim, eu achei que foi muito bom quando você também citou sobre João,
quando você falou sobre o hebraico, foi sensacional. Eu diria que o ponto alto ali foi a citação do hebraico. Por quê? Porque quando você fez aquele apontamento, foi simplesmente profundo, foi bíblico e foi não só transmitiu o conhecimento de algo, mas trouxe-nos ao quê? A experiência. Conhecer como experiência. Então foi fantástico. Só tem uma observação. Quando você falou sobre, citando Jesus, eu não vos conheço, eu sei que muitas vezes fazemos isso, Dil. Fazemos isso com muita frequência. E aí quando você falou assim, então, irmãos, quando Jesus vai dizer para as pessoas, eu não vos conheço, aí você menciona assim, isso é tremendo. Pode dar uma ideia dupla. Ué, se Jesus disse, eu não vos conheço, a gente diz, isso é tremendo. A impressão que dá é que a gente está valorizando o eu não vos conheço, entendeu? Eu sei que você estava Tem dizendo toda a razão. que as... Desculpa. Eu sei que você estava dizendo que é tremendo para nós, crentes. Mas o que não é crente, fala, ué, mas não estou entendendo. Jesus está dizendo, eu não vos conheço. E a gente, irmãos, isso é tremendo. Parece que a gente está dizendo que é tremendo o fato dele dizer para as pessoas, eu não vos conheço. Né? Eu sei que não foi isso que você quis dizer. Eu faço isso também muitas vezes, irmãos. Eu estou destacando, né, aquele momento do texto e nem percebo que quem não conhece a palavra não vai estar entendendo nada. Então, é uma observação só que eu queria que você se atentasse, né? Claro, São detalhes. muito bem Pastor pontuado. Johnny também, quando fez a sua mensagem, fez o seu apontamento, a introdução achei muito pertinente, gostei muito da sua humildade, falando sobre as questões, se colocando e depois citando corretamente Adão. Achei fantástico. A questão de Zaqueu, quando você fala Zaqueu no texto, fala da profissão, eu até achei que você ia trabalhar mais no texto, mas de repente você fala depois do mendigo, eu achei ali que foi fantástico. Gostei demais também das ilustrações. Achei que você foi assim muito contemporâneo, como ensina Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones fala sobre a gente agir, né, com experiências e até mesmo quando você citou o programa de TV. Puxa, foi extraordinário. Foi extraordinário. Foi uma mensagem de 5 pontos, que por sinal foram 5 divisões muito boas. Se você, vamos dizer assim, né? Eu deixei vocês à vontade. Eu poderia ter colocado um tempo para forçar vocês. Ó, é 20 minutos. É ruim, mas é bom. Que eu tenho certeza que você teria corrido mais na sua introdução e nas suas divisões. Então eu deixei à vontade porque somos 2 alunos. Quando é uma classe, como eu já tive, de 10 alunos, eu falo, irmãos, é de 10 a 15 minutos. E aí eu gasto essas 2 horas e meia com os 10 alunos, né? Na comunidade da Graça, eu tinha uns 30 alunos. Então foram 2 dias de aula, de prova. Foi uma delícia, porque eu tive que dividir 15 alunos e depois 15 alunos, 10 minutos cada um. Então foi uma delícia. Foram 2 dias de Um pregação. aperitivo, né? Foi um aperitivo, cada um com o seu estilo, com a sua forma, né? Então, assim, e também, né, pastor, eu sei que nós, que temos o hábito de falar, a gente acaba sendo um pouco mais prolixo. Eu vi que você trabalhou bem em cada ponto, você poderia ter sido mais objetivo, mas não que você foi cansativo, pelo contrário, foi muito legal. Eu gostei muito das divisões, realmente eu achei fantástico, e eu achei que a aplicação dali, da sua ilustração do programa, foi realmente fantástica. Fantástica, porque você soube pegar uma experiência de um auditório que não é religioso, um momento gospel, a Baby do Brasil, que a gente sabe que ela, não sei como ela está hoje, mas pelo que eu sei, ela é uma cristã, né, ainda, pelo menos teve uma época que ela estava assim, em bastante evidência, mas ela foi muito feliz, e você foi muito feliz na sua citação. Muitas vezes a gente ilustra com algo que não necessariamente é o texto. E também a maneira que você foi desenvolvendo essas 5
5 pontos. Eu achei muito feliz o seu desenvolvimento. Você vê que ele queria, ele correu, ele persiste, Jesus chama a atenção dele, foi o momento das boas novas, e depois leve Jesus para sua casa, e você trouxe casa como intimidade, como pessoa, e você conclui no versículo, ou seja, foi realmente muito boa. Gostei das duas, vocês estão de parabéns, e quero parabenizar vocês. E vou também agora, né, como eu disse, me encaminhe também no meu WhatsApp, para que eu possa fazer, encaminhe no meu e-mail e no meu WhatsApp, para que eu possa fazer aqui a avaliação, né, de vocês dois. E quero depois colocar na nossa página, vou colocar as 3 fases distintas, a minha abertura e as 2 mensagens de vocês, até como material. Inclusive, eu não sei se vocês já perceberam, que quando acabamos as nossas aulas aqui, o Skype disponibiliza essa aula gravada. Ela permanece nesse grupo durante 1 mês. Tudo que está aqui vocês podem baixar. É só vocês darem o download. Só que vocês têm que dar o download 1 por vez. E aí vocês baixam também e arquivam. Então façam aí a divulgação de vocês. Eu vou estar subindo no grupo do seminário e nas minhas páginas pessoais. Mas vocês também façam as divulgações de vocês, tá bom? Para que a gente possa estar divulgando. E a única coisa que eu gostaria que vocês colocassem é que depois vocês colocassem o link completo da aula, da página do seminário, mostrando, né? Olha, foi essa aula, essa prova, para divulgar o nosso seminário, tá bom? Fica aqui um pedido meu. Vocês não são obrigados, mas eu poderia pôr isso como uma obrigação. Mas não, isso daí é questão de gratidão e de amor, né? E de favor. Mas assim, a brincadeira era para poder, né? Vamos divulgar. Mas assim, irmãos, muito bom. Agora eu quero ir para alguns apontamentos finais, esclarecimentos, né? Eu gostaria que vocês... então, sobre essas questões, tudo bem? Tranquilo? O sermão de vocês se basearam em sermão temático, textual, expositivo? O que vocês colocaram? Vocês colocaram essa descrição no tipo de sermão de vocês ou não? Eu não coloquei essa descrição no meu, mas eventualmente é só acrescentar. Mas assim, o que eu quero é que vocês deixem como está. Como está, não precisa, perfeito. mas, por exemplo, se vocês tivessem colocado que é um sermão expositivo, eu não fiz esse pedido. Então, não teria problema. Sermão tópico, sermão biográfico, entendeu? Não tem problema. Outra coisa, vocês poderiam ter orado no começo, orado na conclusão, mas não tem problema, percebam. Não foi a oração que faltou, que menos tirou. Enquanto eu mencionava sobre essa prova, eu não deixei isso claro a vocês. Em outras classes, as pessoas perguntam, pastor, é para orar no começo, é para orar no final? Depende, mano. Seu sermão é o quê? É mais fogoso? Vai ter apelo? Eu deixo os alunos livres, né? Porque, de fato, é um momento nosso, né? Então, assim, não teria problema nenhum. Agora, vocês percebam, né? Eu me recordo que tinham pessoas e alunos no seminário que diziam assim, quando eu não oro no começo do meu sermão, eu prego mal. Eu acredito que isso pode ser uma verdade, mas não necessariamente. A grande questão não está em orar antes do sermão, mas de orar antes daquela apresentação. Eu posso até orar antes do sermão e não ter orado a semana toda. Então, é óbvio que quem ouve gosta de ouvir uma oração, e a oração prepara. E aqui fica uma recomendação. Na abertura, que nem o pastor Johnny fez a abertura, e boa noite, graça e paz, queria receber vocês. Você perceba que a sua abertura foi um pouco diferente do Gil, mas é normal, cada um tem uma abertura, cada um tem uma maneira, poderia começar com uma piada, poderia começar com quebra-gelo. Cada pessoa tem que se encontrar nesse momento. Então, a oração, muitas vezes, fica uma recomendação. Ela é muito boa, até para tranquilizar o teu coração. Você vai pregar fora, você está tenso, antes de qualquer coisa, fala, vamos orar, meus irmãos. Até mesmo para a gente se socorrer debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aí depois você vai para a mensagem. Agora, tem pessoas que preferem fazer a leitura do texto e depois orar. Temos aquele grande evangelista das redes sociais, como que é o nome dele? David Leonardo, né? Como que é o nome dele?
um branco David agora. Leonardo. Se for essa pessoa... Ele ora no final, né? Agora, é claro, ele prepara toda uma estrutura para fazer as gravações. Você vê que ele prepara as pessoas, ele prepara o ambiente, prepara as redes sociais, faz a apresentação dele, raramente lê uma apresentação no início, ele cita alguma coisa, ele trabalha e no final ele ora. E aí ele lê. Ele não segue um roteiro pré-estabelecido, mas ele é muito bem sucedido. E sejamos honestos, que Deus continue usando ele. Ele é um pregador, é um evangelista das redes sociais. É uma coisa fantástica, e que Deus o conserve para que ele não se perca. Como assim, pastor? Não se perca por causa, eu diria, da exposição mesmo. Vocês vão de convir que os vídeos dele são vistos por milhões de pessoas. Tem um acesso assim absurdo. E muitas vezes a pessoa pode se sentir tentada em vários sentidos. A ter o quê? O ministério de visibilidade, de monetização. Então, a nossa oração por ele, antes de criticarmos, tem que ser: Senhor, ajuda ele a continuar proclamando o teu evangelho, salvando vidas, e que ele se mantenha como um homem aprovado diante de Deus, fazendo a obra que o Senhor destinou ele fazer. Porque é muito fácil a gente criticar ele, nós que somos seminaristas, somos de uma estrutura mais ortodoxa. Se a gente for criticar, irmãos, friamente, a gente vai criticar todo mundo, a gente vai ver erros até no Billy Graham, sejamos honestos. A gente vai dizer assim, Billy Graham poderia falar em línguas, Billy Graham poderia profetizar, o Billy Graham poderia, entendeu? A gente tem que valorizar a obra de uma pessoa quando ela está sendo o quê? Um proclamador das Escrituras. E esse pastor, ele tem sido um proclamador. As ideias dele, os desafios dele, o despertamento dele. É óbvio que ninguém vai agradar todo mundo, como nós ensinamos outrora aqui para vocês. Se nem Jesus, que foi perfeito, foi 100% Deus, 100% homem, agradou todo mundo, quem dera a nós. E a gente tem que orar por esses que estão sendo úteis e que eles sejam um Billy Graham brasileiro no mundo, um Billy Graham nas redes sociais, e que Deus o use poderosamente. Eu, particularmente, vejo que ele e outros pastores, Deus levantou nas redes sociais. E isso é fantástico. Eu acho isso magnífico e, assim, surpreendente. Hoje mesmo eu assisti a um vídeo, depois eu até passo para vocês, de um pastor que dá para ver que ele é assembleano, e ele faz um vídeo gravando uma mensagem com áudio e vídeo, com 3, 4 irmãos, ele prega de microfone, dá o microfone para os alunos, tem uma lousa já preenchida, e tem um irmão que está gravando ele ali, enquanto ele fala, que dá aproximação, tá uma classe simples, mas que vídeo gostoso, irmão. Olha só, que Deus levante muitos irmãos assim, porque além de estar pregando um bom evangelho, está dando uma boa mensagem, está despertando o povo, e está sendo contemporâneo. Perceba, a gente aprendeu aqui tantas coisas, e a gente vendo esses irmãos, a gente tem que aprender com eles. Para quê? Para que as nossas igrejas também tenham essa atuação. Porque, irmãos, quando o Billy Graham, na década de 50, de 60, e aqui fica uma dica para vocês, assistam a biografia de Billy Graham na Amazon. Quando ele estava lá, na década de 50, 60, 70, e ele começa a pregar para a TV, aí muitos poderiam dizer que ele era vaidoso, que ele queria falar para a TV, mas Billy Graham dizia: eu sei que se eu falar para a TV, eu vou ter um alcance maior do que eu falando ombro a ombro. E hoje a gente pode falar para a TV. Então, o nosso desafio é se aprimorar. Agora, é difícil falar para a TV? É difícil falar? Claro. Para mim é mais fácil falar aqui nas aulas, porque eu tenho essa interação, do que no púlpito. E no púlpito ainda eu tenho um pouco de facilidade, porque eu estou olhando para os irmãos. Agora, pregar numa câmera é muito difícil. A pessoa tem que ser muito treinada, ela tem que ter muita competência, habilidade, porque não é fácil. São treinos e são chamados, né? Então, que Deus possa nos usar, tá bom, meus irmãos? E algum comentário? Querem fazer algum comentário sobre a aula? Alguma dúvida? Sobre a minha avaliação? Eu gostei muito da sua fala, pastor, a respeito, seja do David Leonardo, etc. Eu ouço muitas pessoas o criticando. E
E geralmente as pessoas que eu ouço criticando são as pessoas que nunca se prontificam a pregar. Aí eu fico com dúvida, eu falo, poxa, tudo bem, assim como eu tenho falhas aos montes, talvez na pregação, e eu quero de fato seguir os conselhos todos que estão sendo colocados aqui, porque acho que o nosso papel de fato é melhorar, para que essa palavra chegue aos mais diversos ouvidos e corações, e Deus tenha condições de fazer a sua obra lá, nos usando como instrumento. E eu acho, de novo, né, pertinente o teu comentário, porque ele é, de fato, né, tem sido um canal aí, talvez não com tanta profundidade em alguns pontos, mas me parece, não, eu estou falando dele, mas pode ser qualquer outra pessoa, né, tem uns montes aí, é uma porta de entrada para muitas pessoas poderem, de fato, conhecer a Jesus, né, como até a Igreja Universal foi porta de entrada para uma série de pessoas que eu conheço, e hoje são, assim, pessoas, cara, excepcionais, não estão lá mais hoje, né, por motivos óbvios, mas, assim, foi uma porta de entrada para conhecer a Cristo. Então, é um instrumento, não deixa de ser. E concordo com o senhor, E quando o senhor diz, né? Oremos para que conserve bem e não se deixe levar por ganhos, né? Porque no final das contas, dentro da nossa própria realidade, há um capitalismo brutal e pode se perder no caminho aí por conta de dinheiro e etc. exatamente, e não só pelo dinheiro, também pela questão do próprio poder que ele atinge, né? Vaidade, né? Como visibilidade, né? Porque pensemos assim, ao alcance dele, como ele se tornou, né, um ícone na comunicação evangélica, muitas vezes ele pode se perder nisso. Os pastores que possam estar ali assediando ele, sejamos honestos. Pastor, a gente não vai ser muito assediado se nós tivermos uma igreja pequena. Mas quando a gente tem uma igreja grande, que a gente começa a ter uma certa visibilidade, a gente começa a ser muito assediado. E, naturalmente, a gente vai ser assediado por quem? Por esses pastores que querem essa visibilidade. E aí a gente começa a se perder nisso. Por quê? Aí a gente começa a perder um pouco o propósito. Ora pelo capital, ora pelo ganho, ora pela monetização, ora pela politicagem, ora por muitas coisas. Por isso que a gente tem que orar. Porque, por exemplo, Billy Graham, né? Só fazer uma citação. Quando Billy Graham teve alguns conflitos imensos na sua caminhada. O primeiro conflito que ele teve foi se ele defenderia as escrituras e se ele iria crer nas escrituras de forma plena. Parece bobeira, né? Hoje, quando nós ouvimos Billy Graham, a gente não tem dúvida que ele crê nas escrituras, mas em um dado momento da vida dele, ele ficou em xeque. E aí ele teve que resolver esse conflito. Se ele ia mergulhar mesmo nessa fé que ia defender as escrituras, ele ia crer nisso, ou se ele ia talvez para uma fé talvez mais liberal, ou quem sabe política. Eu não sei qual era o conflito, mas na biografia dele ele menciona isso. Talvez em livros ele vai mencionar com mais detalhes, mas ele disse que teve um período de crise. E aí ele tomou a decisão de defender as escrituras e de pregá-la e de crer nela do Gênesis ao Apocalipse. Louvado seja Deus. Mas quando a gente ouve ele hoje, fica muito claro, mas imaginar que ele passou por esse momento é interessante, né? E o segundo momento de conflito dele foi quando Martin Luther King fazia a defesa e as discussões e era um porta-voz de Deus na sociedade falando contra o racismo, e ele se une a Martin Luther King. Então ele faz passeatas ao lado de Martin Luther King, mostrando, nós somos irmãos. Agora, olha só, ele, um branco caucasiano, com um pastor negro, no meio de uma comunidade totalmente dividida, inclusive dentro do protestantismo. Billy Graham foi muito resolvido. Ele foi e defendeu isso. Vocês acham que ele não perdeu discípulos? Não perdeu alcance? Perdeu. Mas é aquilo que eu digo agora do Dave Leonardo e de outros pregadores. Tem vezes, irmãos, que a gente tem que orar para eles, para que, se eles tomarem uma decisão, seja política, seja qual for, que eles sejam muito leais. Porque o que acontece? Vamos ser honestos aqui e deixa eu fazer um comentário. Muitos pastores se tornaram bolsonaristas não por uma questão da defesa de Bolsonaro, mas porque isso deu muita visualização. Conveniência. Foi muita conveniência. Assim como um dia o Lula
deu muita visualização para muitos desses que hoje são bolsonaristas, Verdade. lá atrás. É verdade, vocês talvez não acompanharam, mas eu ficava escandalizado de ver o Lula nos púlpitos. Ver o Lula sendo citado, ver o Lula sendo convidado, o Lula no meio da pastorada, eu falava, tá tudo esquisito. Aí o Lula virou demônio, entendeu? Aí hoje a gente até entende um pouco a indignação do Lula. Por quê? Porque ele era aclamado. Não só ele, como a Dilma. Entendeu? Então, eu sei que o Lula ele tem uma linha perigosa, na minha opinião, pelo que ele defende, mas um dia ele foi muito prestigiado pela pastorada. Então, eu digo isso, é muito lamentável isso. Então, se um pastor ele vai se enveredar para qualquer caminho político, sociológico, etc. e tal, ele tem que ser muito resolvido. Para quê? Para não ir pelas motivações erradas. E vocês sabem disso, que a força do marketing, do dinheiro, corrompe muita gente. Então, a nossa oração é que Deus preserve, que Deus ajude, que Deus tenha misericórdia. Isso vale para os nossos, para os históricos e para os demais. Podem ver, irmãos, o apreço que nós temos pelo Nicodemos, pelo Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, pelo Rousseau Shedd e tantos outros pastores, tanto no nosso território nacional quanto estrangeiro, que são magníficos. A maneira que eles se portam. São pastores que estão nas redes sociais, sabem se comunicar e que se mantêm com aquela postura. Então, que Deus nos ajude na caminhada e ajude nossos irmãos. Mas, assim, é óbvio que quando a gente olha para esses comunicadores de redes sociais, a gente nota, assim, que eles já são assediados por uma turma e que essa turma tem um proveito muito grande com eles e que eles têm que abrir os olhos. Isso é um fato. Porque é muito perigoso e acaba tendo um valor financeiro muito grande envolvido nisso. E aqui fica uma coisa que a gente fica assustado, né? Porque, por exemplo, esses pastores das mídias sociais, eles acabam atingindo um grupo de artistas e de celebridades e eles têm que ser boca de Deus, né? Verdade. Também. Então, se eles estão sendo boca de Deus no particular desses astros, é outra história. Mas eles também são muito tentados. Para quê? Para ter um discurso mais palatável. Mas, ao mesmo tempo, estão sendo boca de Deus. Então, que Deus os ajude e que a gente ore por eles, porque a gente pode aprender com eles também em como ter uma comunicação muito, muito abençoada, tá bom? Isso vale para várias igrejas e vários ministérios, porque tem uns ministérios aí que estão de parabéns nas redes sociais. É uma coisa estratosférica. Como eu acabei de citar esse pastor da Assembleia de Deus, ele está de terno, numa lousa, é uma delícia ouvir, eu vou passar para vocês depois. E ele grava, e sabe o que eu achei mais fantástico? Que a pessoa que grava ele fala assim, grava aqui em mim, chama aqui em mim. Ele tem uma presença de palco fantástica, e a pessoa vai e dá o close, depois abre. Eu falei, até o irmãozinho que faz a gravação é legal. Eu não sei se isso é edição, mas hoje eu até falava com o irmão que me mandou o vídeo para mim, falava, irmão, que delícia ver esse pastor, que delícia ver essa aula, a dinâmica, e ele é muito assim, muito feliz. Então, irmãos, que Deus possa usar de tudo para que o evangelho seja pregado, tá bom? Beleza? Alguma dúvida sobre os meus comentários há pouco, das correções que eu fiz? Eu vou fazer mais, porque eu vou estar lendo os esboços de vocês. Tranquilo? Querem fazer algum comentário? Eu gosto de verdade, eu gosto mesmo de ouvir críticas, até porque eu preciso me polir, né? Então, se não tiver quem faça esses apontamentos, a impressão que eu tenho é que tá tudo bem, e eu sei que nem sempre tá tudo bem. Então, agradeço mesmo pelos comentários que o senhor fez. Ô, meu irmão, mas é isso daí, até fica aquela dica que eu dei para vocês outra hora, né? Tentem gravar os cultos de vocês, nem que for o áudio. Porque, por exemplo, a gente tem hora que não percebe alguns detalhes, né? Eu mesmo, a minha mensagem de domingo, por exemplo, para mim eu preguei com muita clareza, mas ao me ouvir, eu falo, meu Deus, como eu como palavras, meu pai. Aí, ó, eu falo, eu dou a entender, não concluo a linha de raciocínio. A minha esposa que fala isso para mim, tá bom, eu não estou entendendo, explica melhor. Muitas vezes o meu jeito pragmático, aqui na classe é mais dinâmico, né? Mas eu tenho essa dificuldade. Então, você vê, é importante a gente se ouvir para se corrigir. O áudio, o vídeo. E o vídeo, a característica do vídeo é, por exemplo, quando eu ouço o meu áudio, eu não noto o quanto eu sou expressivo, mas eu sou uma pessoa muito expressiva, eu faço muita careta. Eu estou pregando, eu faço assim, eu abro o olho, eu faço muita careta. Então eu falo, meu Deus do céu, precisa ser tão expressivo, Raimundo?
Ô, pastor Raimundo, precisa ser tão expressivo? Seja mais cara de paisagem, que nem os Mas eu repórteres gosto, são, sabia? né? Eu gosto, eu Hã? gosto. Eu gosto de ver Você gosta? Não, mas Gosto. eu me incomodo. É, Eu sou expressivo demais. Que eu falo, faço assim, faço cara e tal, e não sei o quê. Eu sou muito expressivo. Então tem hora que me incomoda um pouco. Mas assim, por que me incomoda um pouco? Porque dentro do padrão da comunicação, ser um pouco mais cara de paisagem, ó, os olhos, só verdade. com a voz, é um pouco menos, entendeu? Mas assim, é o meu jeito, irmãos. Eu posso dizer, ó, 51, vou melhorar, mas não vai ser tanto, não. Não adianta. Até hoje, né? A gente tem que. Eu peço para Deus me ajudar e oro nesse sentido, mas você vê, é uma correção contínua, né? Mas quando eu falo assim que eu não vou melhorar muito, é porque é o meu jeito expressivo, né? É o jeito expressivo. Você pode ver que o Hernandes Dias Lopes e o Nicodemos, agora entrando nas aulas. Assistiram todos os vídeos? O- Gostaram? os vídeos eu assisti, só falta do. Na verdade, falta o segundo vídeo do. Aliás, o áudio, né? Do Billy Graham. Eu vi o Novo Então, Nascimento. então, assim, hoje é a data. E conclui tudo. Né, para vocês Beleza. entregarem tudo. Mas se ouvir até amanhã, eu ganho um ponto extra, vai. Até amanhã. Eu dou até amanhã de prazo, vai. Obrigado. Só porque eu não vou corrigir, vai ganhar um ponto extra, não o ponto cheio, né? Mas assim, o vídeo do Nicodemos, por exemplo, aqueles vídeos que eu tinha passado para vocês, realmente não sei por que bloquearam, mas eu peguei aqueles outros dois. Gostaram daquelas mensagens do Nicodemos e do Hernandes Dias Lopes sobre sermão expositivo? Do Hernandes, basicamente é a mesma, né? É mesmo, desculpa, com aspas aqui, né? A mensagem basicamente é a mesma, é um ambiente diferente e a mensagem vai se renovando, né? Tem um outro ponto ali que ele trata de uma forma diferente, mas excepcional. É bom demais. E a do Nicodemos, o que vocês acharam? Também. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu gosto de ouvi-los, eu gosto mesmo. Eu achei assim, e assim, a simplicidade do Nicodemos, né? A gente nota assim que o Hernandes Dias Lopes, ele tem ambos são parecidos, mas são distintos, né? Aquilo que eu falo né? O Nicodemos, na hora que ele está citando as coisas, na hora que ele está falando, é uma delícia, simplesmente Ele é fantástico. avivado, assim, né? Assim, ele é um pastor presbiteriano, mas ao mesmo tempo parece que ele é assembleano, Quem né? você diz? Eu O falo do Hernandes. Hernandes. Não, o O Nicodemos, Hernandes. É é um mais diálogo, né, sereno, que ele é tá tendo. mais. O Hernandes Dias Lopes, ele é mais acalorado. Dependendo do tema e dependendo da situação, ele faz os pentecostais da pirueta. Não é, Né? inclusive, ele é convidado para pregar, né? Nessas comunidades, Assembleia, Batista, Ambos, etc, etc. ambos são, ambos são. O Hernandes eu Ambos nunca são vi, assim, convidados. honestamente eu nunca vi. Eu vejo ele muito mais na Fiel, eu vejo ele, seja na igreja dele e tal. Mas eles vão em todos os lugares. Mas assim, são características, né? É que nem o Paulo Júnior, né? Paulo Júnior é um pentecostal. Totalmente. É um presbiteriano pentecostal. Mas, na realidade, é isso que eu digo que a gente tem alguns estereótipos, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa presbiteriana foi lá no Sul, foi lá em Londrina. E era uma igreja enorme, com ar-condicionado. Eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha entrado numa igreja tão bonita com ar-condicionado. E o Hum. pastor pregava, mas ele era tão acalorado, irmãos, mas ele era tão acalorado que só tinha uma pessoa que era de uma igreja pentecostal, que estava se membrando lá, que dava glória a Deus, mas a minha vontade era dar uns glória a Deus junto com ela. Mas o pastor era tão acalorado, eu falei, mas ele não é presbiteriano tradicional? Essa ideia de que o pregador tradicional ele não é acalorado, isso está na personalidade, está no perfil. A pessoa ela vai ser aquilo que ela é. O Nicodemos é o que ele é aquele mestre que ensina o tempo todo. Já o Nicodemos também é um mestre, mas ele já tem uma comunicação diferente. O Paulo Júnior já é mais fervoroso, já é mais desafiador. A mensagem do Paulo Júnior, eu classifico o Paulo Júnior como um profeta. Ele sacode a nossa estrutura. Ele sacode. É uma mensagem mais de santidade, de pureza, de trazer a glória de Deus. Então, você vê. Então, meus irmãos, era isso. Eu quero acreditar que o nossa aula foi ótima, nosso semestre foi um pouco mais rápido, mas rendemos muito. E assim, eu acredito que dos livros, dos materiais extras,
vocês querem fazer algo... Ah, lembrando, né? Lembra aquela mensagem que eu tinha pedido para vocês fazerem no primeiro dia? Vocês têm que agora fazer também, né? E me entregar. Então, me entreguem tudo até amanhã, com o prazo de amanhã. Vai, vou considerar, vai, pastor. Entreguem tudo até amanhã, façam uma recapitulação. E até amanhã, e passou de amanhã, não tem mais prazo, porque eu vou corrigir e vou entregar para vocês, querendo Deus, ainda essa semana, né, o resultado de vocês. E aí, a formatura vai ser do Felipe o primeiro domingo de fevereiro. 5 de Se vocês fevereiro. puderem, o culto de vocês é pela manhã? É à noite. Poxa, se vocês Eu vou estar puderem estar lá presente, tá? Eu vou estar presente. né, para estar presente, fortalecendo, honrando. Vou ver se me ajudem a convidar o Flávio, para não esquecer. E a aula inaugural, vamos fazer uma aula inaugural presencial. E essa aula inaugural, como que a gente vai fazer? A gente pode estar conversando, porque de repente a gente pode estar criando alguma coisa bem interessante para a gente, né, tentar Atrair mais pessoas, fazer né? uma divulgação, trazer mais alunos, quem sabe começar uma nova classe, né? E, assim, a princípio, eu pretendo continuar desse formato, que é o formato como a gente está. Eu sou suspeito, irmãos, mas eu gostei muito. Eu não sei. O que vocês acharam desse formato? Como está aqui? Pastor, eu acho que é dinâmico. Eu não sinto uma deficiência em não aprender, pelo contrário, eu vejo que a gente tem capacidade e tem absorvido muito bem o conteúdo. Tem um facilitador, né? Eu estou na minha casa, acabou a aula aqui, eu lancho, banho e cama. Então, assim, se puder manter aqui, para mim, vai ajudar bastante. Vai ser Agora, melhor, se né? por alguma eventualidade não for possível, não tem problema, a gente faz presencial. Bom, eu penso, minha ideia... Cacá, graça e paz, meu irmão. Estamos aqui no final, estamos ainda gravando, tá, Cacá? Já já eu solto o microfone para você, tá bom, meu irmão? Tá? Então, só um segundinho, tá bom? Voltando. Eu pretendia estar fazendo uma hora dessa, pastor e Johnny, híbrido. Está fazendo aqui com a classe e com os alunos online. Esse era o meu alvo. Mas se realmente Deus nos permitir fazer híbridos, né, eu vou estar literalmente com fone de ouvido e falando com os alunos na classe e com os alunos online, porque em tempo real. Para mim é espetacular, porque eu tenho essas duas dinâmicas. Por outro lado, hoje, pelo fato de estarmos aqui online, a gente acaba tendo esse benefício do que? De atingir mais vidas em mais lugares. O Kaká agora está lá na Bahia, por exemplo. A gente pode até estar atingindo outras pessoas de língua portuguesa em outros países. E isso é genial. E pelo fato de ser só online e não ser híbrido, a gente dá uma atenção para o pessoal online, como eu tenho dado para vocês, porque, assim, modéstia à parte, eu acho que está sendo muito agradável. Está sendo dinâmico, está sendo agradável, está sendo enriquecedor. Então, vamos continuar orando, né, sobre essa questão. Gil, e você, Gil, o que você quer comentar? O que você acha? Está muito bom para você? Para mim também está sendo muito... vem muito a calhar para mim também. Acho que esse modelo aqui é muito facilitador para nós. Fica mais fácil, né? É como o pastor Johnny citou, né? Acabou a aula, a gente come um lanche, toma um banho e cama. Eu acordo muito cedo para trabalhar, né? Então, isso para mim, nossa, meu Deus, é uma mão na E roda. você sabe, essa questão da aula presencial, nós tínhamos o agravante de chegar, começar nos horários e o horário de terminar, e depois a locomoção. Então, as nossas aulas presenciais, a gente acaba perdendo um pouco. Podem ver que a gente sempre gasta 55 minutos, uma hora, 55 minutos, uma hora, e mais 20 minutos. É praticamente 2 horas e meia de aula. Isso é É fantástico. verdade, é Só verdade. gravado aqui. No É. presencial, a gente não consegue fazer tanto tempo, porque tem o intervalo, tem a questão do banheiro, tem as turmas, entendeu? Então, assim, vamos estar orando para Deus nos dar uma direção, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, Amém. bom,
tem alguma outra dúvida? Querem fazer algum comentário? Encerramos. Rapidinho, a gente está falando do Nicodemos, né? Dos materiais que o senhor mandou, ele faz menção ali de vários livros de diversos autores, e um deles é o próprio Hernandes. Aí ele vai citar vários lá, inclusive sobre pregação expositiva, e são referenciais para o mundo, né? John Piper e assim por diante. Eu acho que ali é legal, né? Um conteúdo bem bacana. Eu não tenho nenhum dos livros que ele mencionou, mas pretendo adquirir, porque eu acho que é bem enriquecedor para nós. Bem oportuna a sua citação. Inclusive, ele fala sobre esses pregadores, ele fala sobre a história dele, né? De que nos dias dele ele não tinha seus mentores não eram pregadores expositivos. E você viu quando ele fala sobre cultos por Dia das Mães, Dia dos Pais, ele fica perdido, né? Pois é. Ele é um pregador expositivo, né? É muito legal. E a pergunta dos alunos foi muito oportuna, foi muito enriquecedora. Agora, você vê também quando ele fala sobre a nova hermenêutica, o perigo da nova hermenêutica, né? O novo modelo de igreja que você tem que ter uma nova... quando ele fala sobre aqueles modelos, né, de grupos que se criam, porque só o pastor fala aqui, né? A gente tem que criar uma comissão para ver o que o pastor vai falar, né? Assim, as situações assim bem complicadas, né? Mas assim, foi muito enriquecedor as aulas, foi muito profundo, eu acho que veio a completar bastante e acrescentar, porque a gente acabou ficando dentro de estruturas, dentro de uma homilética formal, a teologia da homilética, né? E ele acrescentou bastante. E como eu disse para vocês, irmãos, esse material, se nós fôssemos estudar ele com mais detalhes, nós temos muita coisa boa para poder estar agregando. Tá bom? Maravilha, meus irmãos? Maravilha. Então, queria encerrar essa aula aqui, para a gente terminar essa gravação, com uma oração de gratidão. Amém. Uma oração de gratidão, porque mais um ano, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um ano, eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque Ele nos sustentou a mim e a vocês, e tem abençoado o nosso seminário. Amém. Tá bom? Então, queria orar. Graças a Deus, glória a Deus. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e pelo final de mais um trimestre, semestre e ano. Nosso 10º ano lecionando aqui. 3 anos como STBnet, 7 anos como STBM, ou Missionária Seminário, como chamamos. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito viver e passar. Obrigado pelos meus 2 alunos e por essa classe que o Senhor conservou. E obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor tem realizado e feito. Continue nos abençoando, nos agraciando e preparando o nosso coração para um ano que virá repleto de bênçãos, de graça e de vitória. É assim que eu tributo a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Te agradeço por o Senhor ter me ajudado e nos ajudado de chegarmos até aqui. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e muito obrigado. Obrigado pelo pastor Johnny, pelo Gil, pelo Felipe que se formou, pelos alunos que participaram, futuros alunos, como Douglas, como Ari, como agora o Cacá está participando aqui conosco, a esposa do Gil que está participando hoje aqui conosco. Muito obrigado. E obrigado por aqueles que são, ó Deus, atingidos por essas aulas. E que o Senhor possa fazer conosco aquilo que bem lhe agradar. Usa-nos como instrumento do Teu amor para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Né? Que Deus seja louvado por tudo. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Eu vou terminar a gravação aqui para a gente papear um pouco com o Cacá e a gente vai estar encerrando aqui esse momento de comunhão, tá bom? Mas mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado. Que o Senhor conceda a vocês um excelente Natal, um excelente Ano Novo e que o ano que vem possamos mergulhar na palavra e assim sermos abençoados e servirmos ao povo de Deus
com muita unção, graça, para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Que assim seja. Abraço a Deus todos. Deus abençoe a abençoe. todos.